E aí, gente, tudo bom? Muito bom dia, muito bom dia. Obrigado pela paciência também. Esse aqui, casa cheia hoje, muita gente boa, muita gente bacana, hein, que eu conheço. Começar amanhã também, né? Mais uma edição do Secops, terceira edição. Vocês já viram muitas coisas, e quem tá desde ontem, muita gente veio falar aqui de várias coisas diferentes, né? Uma organização maravilhosa aí do Arthur e do Rodrigo. Queria deixar esse abraço, como sempre. Ano passado eles estavam aqui, entraram bem na hora. E esse ano a gente vai para mais uma edição aí gigante. Tudo que vocês já sabem, viram um monte de coisa, viram produtos bacanas, viram várias empresas, parceiros aí, nossos, clientes nossos e por aí vai. Mas eu tô aqui para não falar de nenhum produto para vocês. Tô aqui para falar de uma coisa que fala sobre algo que vem antes de qualquer movimento que a gente está vendo nesse evento aqui. Nos últimos anos, todo ano eu tenho uma palestra temática. E no ano passado essa palestra falava sobre movimento. Esse ano a gente fala sobre o mito e o método. Então, eu convido vocês a vir um pouco nessa jornada aqui de conhecer a segurança da informação, com o que realmente fundamenta a segurança da informação e faz com que a gente consiga aproveitar, inclusive, esse evento e as oportunidades que a gente tem em viver a segurança, para além de simplesmente instalar uma ferramenta. Então, essa ideia ela cruza também com o que nos últimos anos eu venho falando. E, bom, aliás, eu não me apresentei, né? Já me falaram, Daniel Dalalana, todo mundo fique à vontade de me chamar de Dala. E a gente tem cruzado muito essa ideia de trazer a ciência, né, para com a segurança da informação. E enfim, a gente vai, no tempo que nós temos hoje, conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar, claro, aberto. Quem quiser perguntar no meio levanta a mão, fica à vontade. Acho que é maravilhoso a gente falar. Bom, o nome é Securitas, entre o mito e o método, né? Porque eu quero trazer para vocês a origem desse nome em latim, que é Securitas, né? Mas antes de tudo, falar sobre de onde a gente veio, né? Quando eu falo de onde a gente veio, não é vir aqui filosofar sobre a história, né? Mas a segurança que hoje está de um jeito, agora é IA e não sei o que mais. Não, é para falar uma coisa muito simples. Por que existe a segurança da informação? Vamos parar para fazer essa reflexão primeiro. Qual é a razão? A razão é muito simples, né? A gente tem a necessidade de trocar informação uns com os outros. Porque, do contrário, de nada vai servir a gente fazer o que a gente tem para fazer. Então, imagine vocês aqui representando seus negócios, as suas empresas, as empresas aqui parceiras aqui, os gigantes aqui que também oferecem essa proteção para os seus negócios. A gente só faz isso porque a gente precisa de troca. E se a gente precisa de troca, a gente vai ter um princípio muito fácil e base da segurança, que é: se eu pensar que toda informação ela é no seu estado crucial, né, criada, compartilhada, deletada, a gente vai ver que, por exemplo, por isso que a gente tem lei que todo mundo conhece, LGPD, que diz basicamente: tu conhece as informações que tu tem? Se tu conhece, me diz como é que tu protege, e proteger significa como é que tu cuida dela nos mais diferentes estados. Isso vai desde um princípio base de troca, né? E aí a gente vai culminar essa discussão que começa nessa necessidade óbvia dos negócios, do mundo acontecer a partir das trocas, porque, como vocês já sabem, aquela máxima de que nada é 100% seguro, ela se justifica também por esse motivo. Pelo fato de que, se eu tenho um cenário que é super seguro, que é o momento onde eu não troco informação com ninguém, só que aí isso não vai funcionar. O mundo não vai funcionar. A roda não vai girar. E é nesse sentido que eu fundamento a minha discussão aqui para vocês, tá? Bom, adiante. Securitas, tá? A palavra Securitas vem do latim, eu não sei se alguém já conhecia isso, mas enfim, de qualquer maneira, que fala que Securitas é livre de preocupação. Então, Securitas, né, inclusive a imagem que vocês viram lá no início, na antiguidade, onde tinham as moedas ou as figuras que tinham desenhado escrito Securitas, sempre tinha alguém escorado em alguma coisa. Assim, essa era a imagem. Como que dá a sensação de estar tranquilo, né? Então, assim, se eu estou escorado, se eu estou calmo, eu estou livre de preocupação. Então, Securitas aqui, a palavra segurança, ela vem do latim livre de preocupação. E isso vai abrir o seguinte precedente para a nossa discussão de hoje, que é: se Securitas é estar livre de preocupação,
livre de cuidar, né? Sem preocupação, sem estar alerta. Uma definição, né, do latim. O que vai acontecer, né? Isso é uma questão, uma condição. Se é uma condição que eu esteja livre de preocupação. Então vamos pegar um exemplo, né? Mateus aqui. Se o Mateus está se sentindo livre de preocupação, pode ser que daqui a 30 minutos ele não esteja. É uma condição, é algo que muda. E isso me remete a uma coisa muito óbvia e muito clara, que é, de quem é a segurança? A segurança é de quem sente. Quem é que sente? O negócio. Então, assim, não sou eu, e nem a WSS, e nem outras empresas, e nem qualquer pessoa no mundo que vai dizer se vocês estão seguros ou não. Porque segurança é uma questão de sentir. Agora, algo a gente pode fazer para atingir essa segurança. E é aqui que mora o nosso cerne da discussão de hoje. Que é como é que a gente organiza as ações de maneira científica e cuidadosa para efetivamente atingir o estado de segurança. Aqui contando uma história de bastidor, imagino que alguns de vocês já devem ter sentido isso, passado por isso, visto isso, mas vamos pegar um exemplo qualquer. A gente ficou muito conhecido nacionalmente pelos nossos testes de segurança, né? Foi o tema do meu doutorado, o tema do pós-doutorado. A gente hoje tem uma equipe que conduz isso. Várias outras empresas quarteirizam o serviço com a gente, né? A gente deu uma amplitude muito grande a parte de avaliação de segurança. E nessas histórias todas, todo mundo que conhece minimamente aqui já fez algum tipo de avaliação, de teste, ou até mesmo faz, né? Sabe o quanto é importante a avaliação de segurança. Nessa medida de testar ou não testar se algo está seguro. E nessa jornada toda aí, né? Eu fiz centenas, né, de testes sozinho nisso aí, hoje as equipes que fazem. Mas nessa jornada toda, muitas vezes, e tem alguns casos que me chamam muita atenção, é quando, por exemplo, alguém chega e fala assim, tá, mas que nota tu dá para minha aplicação? Que nota tu dá para o meu ambiente? Olha que coisa maravilhosa essa pergunta. A gente passa um tempo, uma grande quantidade de horas testando coisas, aplicando técnicas. A gente vê aqui o movimento natural desse evento que está discutindo o uso da IA e outras buzzwords aí, né? A gente vê um monte de avanços importantes na área e a gente se depara com uma pergunta muito simples de uma pessoa que diz: me diz qual é a nota que tu me dá do ponto de vista de segurança. Ela não quer saber qual é o framework que tu usa. Ela não quer saber qual é a metodologia, quantas horas, qual é a certificação que o teu time tem. Ela quer saber o seguinte: eu posso me sentir seguro? Eu posso me sentir bem? Pelo menos nessa fatia de tempo. Aí vem o Dalo e diz o seguinte: não adianta, faz o teste de segurança agora, amanhã sai uma nova vulnerabilidade, as ameaças estão avançando cada vez mais rápido, e aí então os atacantes têm o tempo infinito, e todo esse discurso que vocês já estão... Todo mundo vê, é só abrir o Google e ver isso acontecer. Se tu conversar com o ChatGPT, ele vai dizer isso pra ti. Só que a magia está exatamente aí. Do outro lado tem uma pessoa que cuida de um negócio, responsável por ações e que vive o seu dia a dia. Não sou eu que vivo o dia a dia dos negócios de vocês. Eu vivo a segurança. Eu sou o pianista tocando piano. Se essa música for adequada para vocês, vai ser maravilhoso, que é o que me basta. Se eu entendo e respeito que a segurança é um estado mutável, eu me tranquilizo também com a noção de ser 100% seguro. O clichêzão que, assim, chega até a ser chato de tanto falar isso. Mas isso justifica que não tem maneira nenhuma de a gente conseguir atingir todas as práticas de segurança para todos os cenários, para todos os ativos que a gente tem. Não tem maneira. E isso é maravilhoso. Se a gente sabe disso, a gente começa a fazer o quê? Escolher. A gente começa a determinar o quê? Prioridade. E como é que eu priorizo? Com base numa ferramenta? Com base num número que diz que o meu risco é 742 e eu sei lá o que significa isso? Não. Com base naquilo que eu acredito para o meu negócio. São vocês que definem. Então, olha que coisa maravilhosa. A segurança é só um habilitador. A segurança não é um obstáculo. E é por isso que, novamente, segurança é um estado. Então, qual é o motivo que a gente consegue atestar a segurança com uma ferramenta mágica? Por que é que eu vou plugar uma ferramenta que vai varrer todo o teu ambiente e que vai rodar vários agentes e que tem um monte de coisa e vai te entregar
dizendo, tu tem 84% de segurança. O que é isso? Qual é o motivo que eu atinjo essa questão? Exatamente essa é a razão pela qual a gente precisa respeitar o movimento dos negócios, o movimento das pessoas. O trabalho com quem trabalha com segurança vive na essência aquilo, assim como a maioria de vocês aqui, aquilo que é não só executar uma ação, mas é se responsabilizar por uma ação. Porque no final do dia é isso, né? No final do dia é deitar a cabeça no travesseiro e pensar assim, e se der uma merda gigantesca? O que acontece? Quem é que cuida? Quem é que assina essa? Então, de novo, não tem ferramenta, não tem truque, não tem receita de bolo, não tem coelho da cartola. É trabalho. É trabalho todos os dias, numa coisa que é encantadora. Todo dia uma coisa nova. Agora a gente está falando de uma tecnologia. Há 5 anos atrás a gente está falando de outra. Há 20 anos atrás, mais ou menos, se falava o quê? De Next Generation Firewall, ou mudanças de mecanismos de prevenção. Olha que coisa maravilhosa. Aí agora nós estamos debatendo, como a gente vai usar a IA para varrer o nosso ambiente. Só automatizar um processo de avaliação. Impossível automatizar um processo de avaliação inteiro. Impossível. Quem quiser argumentar comigo isso, fica à vontade de passar no stand para a gente trocar uma ideia sobre isso. Tem muita produção científica sobre isso já. Tá? Mas o avanço é importante. As ferramentas são importantes, porque as ferramentas nos trazem uma coisa muito legal, que é a proteção. Existe uma diferença entre securitas e proteggere. Segurança e proteção são coisas diferentes. A proteção, por exemplo, que todo mundo entende, né, que a segurança tem uma analogia com a guerra, né? Principalmente por causa da história, a história da criptografia também nos remonta um pouco disso, né? Vou pegar um exemplo. Se eu usar um escudo para me proteger numa guerra, né, é um mecanismo, uma solução, uma ferramenta que vai me ajudar a me proteger. E essa proteção me gera a sensação de segurança. São coisas diferentes. Então, se a gente está olhando para soluções e para ações que estão visando maior proteção, estamos certos. Agora, isso não vai te entregar segurança. Pode ser que tu tenha todas as soluções, tenha todos os mecanismos de proteção, mas mesmo assim tu não se sente seguro. E aí eu imagino que muitos de vocês, pelo balançar das cabeças, sabem do que eu estou falando. Beleza? Então, essa é a grande diferença entre segurança e proteção. Também é importante lembrar que a segurança ela é uma arte da convivência e da colaboração, né? E tem uma coisa que vem antes de qualquer movimento. Eu não posso me preocupar com vender mais, eu não posso me preocupar com fazer um marketing melhor, eu não posso me preocupar, e até porque eu brinco bastante, que o influencer da segurança, ele sobrevive pouco, né? Porque ele morre em 5 posts, né? Vai falar de engenharia social, principais ataques, lei e acabou. Não tem mais o que falar, né? O próximo post ele vai... né? Então, tem um limite para isso. Qual é o limite? A ética profissional. A ética profissional está atrás de tudo isso aqui. E a ética é de cada um, né? A ética está em cada um aqui, nessa discussão quase filosófica sobre a segurança, né? Mas para, de novo, remontar a minha ideia principal para vocês, quer dizer, eu quero responder hoje o que realmente fundamenta a segurança da informação. O que fundamenta a nossa discussão aqui. E esse movimento de fundamentação, ele passa por isso. Ele passa por uma condição ética que eu chego aqui, escuto de um cliente, de um parceiro, que me diz, eu quero fazer isso. Eu escuto aquilo e mesmo assim eu digo, a gente não vai fazer isso. Ou seja, eu contrario uma lógica simples e comercial, que seria, tu quer essa solução? Tu quer esse serviço? Eu te vendo. Maravilha. Vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, todo mundo é isso aí. Mas não, eu digo, não é isso que tu precisa. E olha que coisa fantástica, né? Porque de um lado está essa figura de autoridade da segurança, que é, eu sou o cara da segurança, eu sou a pessoa que dita como a segurança é. E, novamente, como eu disse, do outro lado está quem vive o negócio todos os dias. Vou contar um exemplo recente agora, maravilhoso, que aconteceu no início dessa semana. Um dos clientes da WSS, a gente foi fazer uma reunião com a presidência,
E é incrível, assim, em poucas semanas, a gente teve 3, a gente chama de notificação de descoberta crítica, né. A gente descobriu 3 coisas muito críticas no ambiente do nosso cliente, muito, muito, muito críticas, tá. E em pouquíssimo tempo a gente teve resultados, assim, muito expressivos em termos de operação, né. Hoje a gente só trabalha com serviço de segurança, só operação. E a gente entregou aquilo ali e foi maravilhoso. Eu pensei: "Cara, que coisa incrível, olha quanto esforço, um time gigante operando num cliente gigante, isso aqui". E no final na reunião eu estava falando sobre aquilo e, tipo, estavam só me olhando com uma cara do tipo: "Tá, mas e aí? Que como é que eu tô?". Não adianta me contar, me mostrar o resultado, um gráfico, um dashboard, um relatório gigante, se eu só quero saber o seguinte: amanhã o meu negócio vai estar de boa aqui, eu posso seguir normal, com tudo isso que tu me apontou? É só isso. Então, novamente, a gente está num momento que a gente precisa respeitar um pouco esse limite, que é o limite, eu não vou interceder de tal maneira a pesar a mão e te dizer: "É isso", mas ao mesmo tempo eu tenho que ter pelo menos o respeito e a ética profissional necessária para dizer: "Só um pouquinho, eu não vou te vender qualquer coisa, não é a qualquer custo". A segurança é séria, é uma área séria. E a gente precisa, a seriedade ela vem não com peso técnico, a seriedade vem com respeito e responsabilidade. E é nesse sentido que eu pergunto: como é que o nosso cliente se sente mais seguro através das ações, informações e visualizações com base em uma normativa existente? Essa pergunta ela tem vários, eu posso quebrar ela aqui, ela tem vários elementos, né, importantes. Mas eu vou começar do final. Se eu digo aqui que a WSS entregou para o cliente XYZ e eu mostro aqui um resultado para vocês. Aí eu digo: tá aqui, isso foi tudo que a gente fez, tá aqui o dashboard, tá aqui os números, tá aqui o risco, entrego tudo isso. Vocês vão olhar para mim e vão dizer: legal, bacana, Dala. Agora eu digo: tudo isso a gente usou, é baseado no que a NIST nos guiou, no que a ISO está falando, no que a OASP está falando para avaliação. O que acontece? Pesa a mão, né? Por quê? Porque é uma língua comum. Vocês falam essa língua. Vocês já ouviram falar? É tipo quem fala que faz teste de OASP Top 10. Não existe teste de segurança OASP Top 10, né? Top 10 não é uma orientação de teste. Top 10 é os 10 maiores riscos para aplicações. Tu não faz teste para isso, né? Tu pode encontrar essas coisas, mas não aquelas técnicas. Então, qual é a diferença? Tu conhece o termo, tu sabe o que é o OASP Top 10, tu sabe o que é ISO, tu sabe o que é NIST. E é um pouco do que a gente pode, nós aqui, compartilhar em comum. Se a gente se encontrar no corredor, pegar um café e falar: nem sabe o que eu fiz. Tava seguindo a orientação para cobrir essas ações em relação a essa normativa. Vocês vão entender. Então tem uma língua comum que que nos permite encontrar a academia e o mercado. Nos permite encontrar o que a produção científica nos dá. Certa vez, uma pequeníssima história, lá em 2015, cheguei para o meu orientador aqui da PUC, no doutorado, e disse: eu quero propor uma metodologia de teste de segurança. E ele disse: tu não vai propor uma metodologia de teste de segurança. Porque uma metodologia é uma coisa que é consolidada pela comunidade. A comunidade precisa usar ou validar durante muito tempo. Então não existe a metodologia do Dala de trabalho. Tem o framework do Dala. Tem um conjunto de ações que o Dala faz. Mas a metodologia não. A metodologia, existe uma solidez que todo mundo, se eu falar assim, ó, metodologia do Dala, vocês vão saber. Minimamente vocês já ouviram falar. E é aqui que é onde mora esse encontro, tá? Algumas fontes científicas aqui de conferência, aqui a gente está numa conferência, né? Uma conferência de segurança. Alguém aqui, levanta a mão quem já ouviu falar, ou já participou de alguma dessas 3 conferências acadêmicas aqui. Alguém já ouviu falar nessas conferências? Levanta a mão, se alguém já. 3, 4, 5, 6, beleza. Só para você ter uma ideia. Obrigado. Só para você ter uma ideia, essas são as 3 principais conferências acadêmicas do mundo da segurança da informação. Falar em IEEE, o Security and Privacy, é loucura. Aí olha só que massa. Vou pegar o caso da IEEE. 2025. Olha quantas áreas diferentes e quantos artigos tem da segurança.
Aí eu pergunto para vocês sabiam que tinham todas essas áreas da segurança da informação? A segurança da informação é o número que eu falei para vocês lá? É a ferramenta que fala qual é o risco? Olha aqui. A gente pode discutir cada uma das coisas que eu não tenho tempo aqui na palestra para isso, mas novamente, quem quiser debater sobre isso, beleza. Então reparem, Dala, eu preciso ler todos esses artigos aqui, eu preciso acompanhar essas conferências, afinal, aqui eu estou falando as maiores e principais pesquisas de grandes universidades e cientistas estão sendo publicadas nesses 3 casos. Eu preciso consumir disso? Não precisa consumir tudo, mas conhecer é bom. Porque afinal, né, a gente tem que entender que existe uma lacuna muito grande esse encontro do mercado e da indústria. E é normal isso. Não à toa, eu trouxe para vocês aqui uma pequena referência para chegar na conclusão que eu quero chegar. Como eu mencionei, a gente pode ler o artigo no LinkedIn. Se o Dala escreveu um post no LinkedIn lá, se o fulano... Legal, a opinião é boa, bacana. Mas quando a gente está falando de produção científica, que é o que fundamenta a normativa, que é o que todo mundo entende aqui, a língua comum, a gente merece uma seriedade maior, né? Então é nesse sentido que o que a gente começa a entender que o que fundamenta a segurança da informação, sabe o que é? É o método. O método. O método científico fundamenta. É a gente testar as coisas, a gente ter hipóteses, a gente produzir respostas, a gente validar uns com os outros, colaboração, e volta lá no início da minha palestra, quando eu falo para a gente gerar a sensação de segurança. Do contrário, vai ser o Dala ditando uma regra e dizendo a IA é importante na segurança hoje em dia e vai tirar o lugar dos profissionais de segurança. Com base no quê? Um dia que eu acordei de manhã, tomei café, ficou meio atravessado e eu fiquei revoltado. Não dá. Então, só para você ter uma ideia de um exemplo, tem um artigo do próprio Usenix, que é uma das conferências que eu disse aqui, que fala sobre esse fosso entre a pesquisa e a prática, né, que a gente tem, que acontece no mercado, tá? E ele fala sobre esse gap, né, das interações e desafios voltados aqui a uma área específica. E os gaps são conhecidos. Eu dei essa mesma palestra em outras universidades e também em outros lugares, em outras empresas e também em algumas outras conferências. E é muito legal que o público é diverso. Quando eu dei a palestra na universidade, tu vê todo mundo balançando a cabeça dizendo, pô, é verdade, a gente está produzindo pesquisa que o mercado não consome. Aí quando dá uma palestra num ambiente mais de mercado, as pessoas vão dizer, pô, mas eu nem sabia que tem isso. E é normal, essa diferença é normal. Então, só para vocês terem uma ideia, primeiro ponto, falta de comunicação. Existe uma diferença aqui entre o que está sendo produzido cientificamente, e aqui eu tenho os orientandos que fazem essa produção aqui na PUC, né? Eu também sou professor aqui da PUC, aqui tem o pessoal do mestrado, que eu estou orientando também, que está nessa linha. A gente tem uma diferença do que está sendo produzido. Então, eu, por exemplo, tento aproximar muito o que a WSS faz, e por isso que a gente é muito forte cientificamente nesse sentido, com o que está acontecendo, né? Indústria e pesquisa, tá? Então, primeiro ponto, a gente não comunica problemas reais, né? Está acontecendo, tem muita demanda que as empresas estão precisando agora, e o tempo que precisa acontecer uma pesquisa, às vezes é maior do que a velocidade que tu precisa dessa solução agora. Segundo ponto, a gente tem rotinas de trabalho diferentes, né? Quem trabalha com ciência, quem é pesquisador, vai estar num giro de funcionamento completamente diferente do giro que acontece hoje na indústria. Eu não gosto de separar muito isso, parece que são 2 tipos de seres completamente diferentes, mas vocês entenderam o que eu quero dizer da rotina, né? E o terceiro ponto, né? A natureza da área, né? Tem uma coisa da novidade, né? Que a gente precisa acelerar, a gente precisa de soluções que vão resolver agora. Então a gente está vendo um movimento natural que é, o que eu posso resolver agora? Botar tudo numa plataforma só. Resolve tudo, sobe tudo no ambiente só para mim. Só que não dá, a gente precisa fazer um estudo para avaliar se esse método funciona e aí fazer a coisa maravilhosa que a segurança nos permite para poder gerar a sensação de segurança, que é a gente manter a colaboração, continuidade, a troca e voltar para o princípio primeiro da gente estar aqui reunido nesse lugar, que é poder fazer a informação circular. É isso, tá? E aí, obviamente, se entre o mito e o método, o mito é a venda da sensação de segurança, né? A gente tem essa coisa de, se a segurança é uma sensação, eu posso te prometer maravilhas aqui. Se eu fizer uma dança louca e te der uns cafés e te dizer que eu tenho uma plataforma colorida, eu acho que eu posso te vender legal essa ideia. Porque daí eu e tu, a gente vai se enganar um pouquinho.
Eu te digo que tu tá seguro, e tu se sente seguro, e a gente vai embora e tenta dormir tranquilo. E, novamente, isso não é uma crítica a plataformas. Isso é simplesmente um apontamento em relação à base da segurança da informação. Ferramentas de proteção precisam existir. Não há como não. E nós precisamos automatizar coisas, fazer varreduras, automatizar a gestão de ativos, automatizar testes, tem que fazer tudo. Agora, não vamos se enganar aqui, né? O que tu tá comprando e o que tu tá vendendo, vamos ter um aspecto ético que eu falei antes ali disso, que precisa ser respeitado, né? Porque, novamente, tem negócios de pessoas que estão há 10, 15, 20, 50 anos de negócio que existem e que a gente vai lá e aponta o dedo e diz, isso aqui não presta, isso aqui, a segurança tá inseguro, vamos mudar tudo. Tem que respeitar a história das pessoas também nesse sentido. Então, o que acontece? Para terminar, já que tá subindo o tempo. Se o método me dá argumento, ou seja, o método me dá a condição de chegar aqui para o Wagner e argumentar, Wagner, olha só, com essa hipótese, baseado nessa ideia, fazendo essas ações, a gente chegou nesse resultado. Ou seja, eu tenho um método científico que te prova isso. Se o método me dá argumento, se todo mundo aqui conhece as práticas comuns, a linguagem, as normativas, as metodologias, as ações, se vocês acompanham minimamente a internet, o que está acontecendo, e se a segurança é um Estado, a gente não vai ter lugar para achismo. Eu não posso achar coisas. Eu não posso achar que tu está mais ou menos seguro, ou achar que a tua gestão de ativos, ou a tua gestão de monitoramento, ou a tua gestão de vulnerabilidades, ou o teu ciclo de vida da informação está mais ou menos seguro. Eu não posso achar. Eu preciso trazer argumentação para ti. E através da argumentação eu consigo ajudar a sensação de segurança. Quanto mais argumentos eu te dou, mais tu consegue fazer a reflexão. E aí? Estou realmente seguro ou não? Beleza? E é o que nos traz, no final das contas, entre o mito de vender uma magia para gerar segurança e a verdade do que realmente acontece, é que no final do dia, como eu já contei para vocês, o que nos trouxe até aqui foi exatamente fontes confiáveis, trocas, a gente poder entender que princípios básicos da segurança, que todo mundo que dá o primeiro passo na segurança da informação, jogar no Google hoje vai encontrar tríade CIA para aprender confidencialidade, integridade e disponibilidade. E numa política de segurança da informação da maioria das empresas, vocês vão ver a mesma frase exatamente igual, que é essa política visa proteger a confidencialidade, integridade, disponibilidade dos dados da empresa XYZ. Por que a gente não copia e deixa todo mundo usar a mesma coisa, se a frase é igual? Né? E mais, vou usar a LLM para gerar a política. Ela já gera para ti com isso aqui, inclusive. Maravilha. Por que a gente precisa de um humano para escrever essa política? Porque a política, assim como qualquer outra coisa, ela reflete aquilo que tu faz e aquilo que tu sente em relação à segurança do teu negócio. E é nesse sentido que tríade CIA, por exemplo, quando a gente fala por aí, tem que lembrar que ela existiu, que ela vem lá de uma discussão de 1975, onde se debatia esse princípio por uma linha e a coisa mudou o nome, que antes era modificação não autorizada e passou a ser integridade. Então a gente veio de uma história que antes se preocupava com coisas não autorizadas a acontecer com a minha informação. E hoje a gente chama de nomes e princípios que a segurança nos fornece. E olha que maravilha, se essa história que eu estou contando para vocês é verdade, significa que a ciência funcionou. Que hoje vocês entendem o que é confidencialidade, e vocês veem pessoas falando sobre isso, e veem ferramentas entregando, isso acontece porque a ciência funcionou. Beleza? Então, com o método a gente tem hipótese, tem parâmetro, tem escopo, e aí eu te permito e convido vocês a pensar o seguinte, se eu definir qual é o tamanho do meu escopo, se eu definir qual é a minha hipótese, significa qual é o meu problema, eu vou poder dizer, para isso que eu estou fazendo para ti, tá seguro. Nesse cenário. Mas eu não vou generalizar. Então, lado cheio do copo da segurança, que eu acho maravilhoso e que é o que faz, eu amo essa área e amo estar aqui com vocês, por causa que amanhã a coisa vai ser diferente, depois de amanhã vai ser diferente de novo, e daqui a um mês vai ser diferente. E essa diferença, essas mudanças vão nos levar lá. Levar num lugar onde daqui a um mês, quando for diferente, que esse papo talvez seja chato pra caramba, a gente vai olhar e dizer assim, beleza, o Dala falou, né? Era de um jeito, avançou com base em algumas hipóteses, em alguns métodos, e hoje eu estou mais seguro por causa disso. Então,
Não tem magia, né, gente? Não tem mito. Tem método sendo trabalhado. E é com base nisso que eu queria que vocês pensassem hoje pela manhã, com base em tudo que vocês vão assistir hoje e nas experiências que vocês vão ter, pensem nisso. A proteção versus a segurança. Espero que vocês se sintam mais seguros nos seus negócios, mas principalmente cada um de vocês em relação a esse conteúdo. Beleza? Então, obrigado para todos. Quem quiser avaliar a palestra, vou deixar o QR Code. Quem quiser mandar mensagem, pergunta para mim, caso não dê tempo de fazer a pergunta. Só eu tenho acesso a esse formulário, então beleza, eu vou acessar e olhar as perguntas e responder quem mandar lá. Show? Fechei? Passou 1 minuto e 45 segundos pela minha medida. É isso?